Então, inclusive, nessa questão de estudar com determinados grupos, tem um livro Neopentecostais, que é do Ricardo Mariano. Ele estava, inclusive, num dia que foi no programa do Bial, que foi a cantora, a, aquela cantora que era do Bom Dia e Companhia da SBT, Priscila Alcântara, foi o Tom Carf e foi o Vini do Tô Solto, da página no YouTube. Depois ele foi convidado a sentar junto com eles, o Ricardo Mariano. Ele é um professor da USP, sociólogo da USP, pesquisador, pesquisa neopentecostais, ele sabe tudo sobre Igreja Universal, tudo sobre igreja da Graça, Deus é amor, ele sabe tudo sobre igreja, mas ele é ateu. Aquele cara, ele é ateu. Eu tenho um livro dele muito bom, chamado Neopentecostais, que faz uma análise sociológica das igrejas neopentecostais no Brasil. É um livro muito bom, mas o cara é ateu, entendeu? Não é, ali, não, ele é, pô, mas a questão do estudo, o Ricardo Mariano é muito bom, é a área dele. Só que ali ficou um pouco discrepante porque ele trouxe artistas gospel e trouxe um estudioso ateu. Era para ele trazer um estudioso do meio evangélico para debater com um estudioso ateu. Porque artista não é teólogo, artista não é estudioso. E até pela nossa visão, às vezes pentecostal, a meio que funciona até assim. Se você é uma celebridade, você é uma autoridade, né? Se você é alguém famoso no nosso meio, você ganha um caráter de autoridade. Mas nem sempre isso é de fato, nem isso é de fato uma autoridade em estudo, uma autoridade teológica, uma autoridade em determinados assuntos. Então ficou meio discrepante nisso, que eles fizeram tanto que o cantor Tom Carr falou assim, ele estava falando alguma coisa, em determinado momento ele falou assim, mas inclusive Paulo diz isso, alguma coisa de Lutero. Ele, não, Lutero baseia sua teologia em Paulo. Tipo assim, o cantor gospel não sabia, o ateu sabia, né? Onde Lutero pautava a teologia e a teologia paulina. Então, ficou meio discrepante por isso, entendeu? Pode ficar uma imagem de que os pentecostais não sabem muito bem aquilo que seguem, aquilo que professam, entendeu? E não é verdade. O problema é que ali estavam representados um estudioso e um artista. E os artistas, entendeu? Já. Entendeu? Sim. Lilith, na verdade, tem a ver com mitologia. É uma mitologia oriental de que ela teria sido a esposa de Adão. Mas isso não tem em nenhum relato bíblico, não tem nenhuma, inclusive, nem alguma evidência, algum trecho que dá a ideia disso. Não, isso são relatos paralelos extra-bíblicos, não tem nada assim a ver com bíblico, entendeu? Com Bíblia. São... e tem alguns lugares, até seitas ocultistas que creem nessa questão da Lilith, entendeu? Mas isso é mitologia, entendeu? Na verdade, esses textos já rolavam pelo mundo oriental. Na época medieval, por conta justamente das sociedades secretas que surgem na época medieval, eles são resgatados e ganham uma conotação primordial dentro das seitas ocultistas, que é uma evolução das religiões de mistério. Religiões de mistério eram grupos que se preocupavam somente em ter um contato com uma divindade para conseguir alguma coisa. E você simplesmente cumpria um ritual para conseguir alguma coisa. Para você ver que isso começava um ritual, entrega de água, depois começou com entrega de leite de vaca, depois foi começado a entrega de sangue de animais, daqui a pouco foi começado a entrega de sangue de pessoas. Isso foi evoluindo até chegar num ponto assim catastrófico, terrível, entendeu?
E essas religiões de mistérios, como ela não tinha uma base sólida, por exemplo, de ensino, de doutrina, era mais ritualístico, e é típico, inclusive, das religiões tribais ou orientais, tipo, das religiões orientais que não são do livro, que a gente chama, religiões do livro, chamam ele de islamismo, judaísmo, as religiões que não são do livro, ou seja, não tem um padrão escriturístico para que servir ou que adorar, é mais pautado em ritual. Eu quero isso, faz isso, cumpre isso, pega, mistura um cabelo com manga, com não sei o que você vai conseguir isso. Não interfere na sua vida cotidiana, não tem uma praxis, sabe? Uma ortodoxia que influencia na sua prática, que isso que nós chamamos de praxis, que é a prática de uma ortodoxia, de um ensinamento tido como correto. É típico das religiões afro-brasileiras, entendeu? É pautado em rituais, em cerimoniais, para você conquistar alguma coisa. Não interfere na sua vida. Você tem ali uma questão de prática, de cumprir ritual. E os religiões de mistério eram muito assim, e eles iam se adaptando em cada lugar. Cada lugar, tipo, ganha uma roupagem, ganha uma característica, e sempre nesse grupo secreto. Sempre nesse grupo secreto. Esse grupo secreto vem desde o gnosticismo, que é um grupo que acreditava que você chegava a Deus através do conhecimento, da gnose. E isso, junto com a religião de mistério, em cada lugar vai adaptando a sua cultura. Por isso que a maçonaria tenta, tipo, um pouco quebrar isso, que eles veem que não, a nosso Deus é Baal, são 3 deuses da maçonaria que formam o Jabulon. Javé, Baal e mais um outro. São 3 deuses, com o Jabulon, inclusive, que chamam de Gadu, que é o grande arquiteto do universo. Tipo assim, o importante é você acreditar em algo superior. Não importa de onde tu vem, tem que acreditar em algo superior. E tem um caráter ético também dentro da maçonaria, tem um caráter de fraternidade, de ajudar, tem tudo isso aí. Mas, tipo assim, esse aí que de repente para você é Baal, é o Gadu. Esse aí que de repente para você é Javé, é o Gadu. Esse aí que de repente é o Jabulon. Ele é representado em diversos grupos. A maçonaria meio que tenta fazer uma sociedade secreta que adapta essas diferentes visões de cultura de determinados grupos, entendeu? E assim vai se criando novas formas culticas de religião. Você vê, por exemplo, aqui no Brasil, a Umbanda, o Candomblé são praticamente brasileiras. Por quê? Elas chegam no Brasil e ganham a cara do Brasil. Ou seja, o Exu, que era da mitologia africana, na África, um Baal, né, de uma tribo africana, chega no Brasil, na década de 30, vira quem? Zé Pilintra. Porque os praticantes da Lapa, da boemia, nessa época, são os boêmios, os sambistas, e chega aquele essa roupagem e deixa de ser aquele da mitologia africana, da tribal, um caçador, algo do tipo, e vira um malandro carioca. Vira o Zé Pilintra, a entidade brasileira. Entendeu? Já é uma coisa que já descaracterizada do como chega da África aqui. Mas a figura, o ente é o mesmo, só que ganha uma outra roupagem aqui no Brasil. Voltando aqui para a aula, a professora Viviane Werneck, semana passada deu para vocês o 5.4 e o 5.6, né? O 5.4 foi métodos interpretativos avançados, foi método histórico crítico, método histórico gramatical, e deu o 5.6, são métodos recentes, que é o método de análise retórica, método semiótico, né? E alguns exemplos, né, de trabalhando com esses textos, né? O 5.5 eu deixei porque eu queria dar alguns adendos, né? Escolas tendenciosas de interpretação. Escolas tendenciosas de interpretação. Por que aí está o termo escola? Porque sem perceber, todos nós temos uma escola, assim por dizer, não, uma escola às vezes não intencional.
mas é uma característica de um grupo ao qual nós pertencemos que influencia a forma como nós interpretamos determinados textos. Por exemplo, você vai ter o batista tradicional, não um batista renovado, batista tradicional, presbiteriano, congregacional, uma interpretação um pouco mais racionalista das escrituras por conta da escola deles de interpretação de texto, conforme a cultura deles já de ver os textos, interpretar os textos. E isso é algo espiritual, isso é algo histórico e cultural. As igrejas chamadas igrejas históricas reformadas, elas surgem ali no período da Reforma Protestante, que o período da Reforma Protestante, 1517, é o período do racionalismo, ou seja, é o período em que tudo que é verdadeiro e tudo que é digno de aceitação tem que passar pelo crivo racional. Então, para eles serem ouvidos naquela sociedade, que é algo novo, desassociado agora da Igreja Católica Apostólica Romana, se fazerem relevantes, se fazerem ouvidos, se fazerem importantes naquele contexto, eles colocam a sua teologia dentro desse bojo racionalista. E como essas igrejas surgem nesse período, a Igreja Batista dos Anabatistas, por que Anabatista? Era o grupo que rebatizava aquele que vinha da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E esse batismo agora era por imersão e não por aspersão, porque a Igreja Católica Apostólica Romana jogava só na cabeça e como bebê. Eles não, era como adulto, voltando para os textos bíblicos e realmente por imersão, que a palavra batismo quer dizer imergir. Inclusive João Batista, Batista não é sobrenome de João Batista. João Batista quer dizer João o batizador. João é aquele que batiza. João o Batista é uma característica dele, é o João o batizador. É João aquele que batiza. É igual Judas Iscariotes. Iscariotes ali não é bem sobrenome de Judas, quer dizer o Judas de Caríate, que é a região que ele veio, que inclusive é também a região de Barrabás. E Barrabás, filho, Abás, um dos pais, quer dizer também filho de um dos pais. Tem até uma conotação ali profética, que na cruz trocaram o filho do pai pelo filho de um dos pais. Tem essa conotação também escriturística profética. Então, e Jesus Cristo, Cristo também não é sobrenome de Jesus. Cristo é o título, tem a ver com a sua missão. Em hebraico é Machia, o Messias, e em grego Christos, que é ungido. Ungido para quê? Para fazer a missão de libertar o seu povo, libertar o povo para Deus, que ele começa a cumprir esse ministério, essa função a partir do seu batismo. Que lá Deus diz: esse é meu filho em quem me comprazo, confirmando que esse é aquele que o povo estava esperando, que é o que inclusive está escrito em Isaías 42, versículo 1, que é a profecia que do Ebed Yavé, do servo do Senhor, daquele que em determinado momento faria somente a vontade do Senhor, a fim de resgatar o seu povo de volta para Deus. Entendeu? Então, nós estávamos falando das escolas de interpretação, e aí esses grupos vão ser mais racionalistas porque eles vão herdar essa característica desde o surgimento dessas igrejas. O meio pentecostal surge de um movimento, surge justamente de uma manifestação espiritual, e por isso que é dado um pouco mais de ênfase a essas questões. Mas você vai ver as assembleias clássicas, as assembleias tradicionais, elas são pautadas nas escrituras, são muito doutrinárias, só que nas ondas que a gente chama de segunda onda pentecostal, terceira onda pentecostal, isso vai se fragmentando um pouco e vai ficando uma ênfase na manifestação, uma ênfase nessa espiritualidade estática, de êxtase e de manifestação espiritual. Entendeu? Então a gente tem algumas formas de enxergar determinadas coisas, escolas de interpretação de determinados grupos, né? Só que aí tem tomar só um certo cuidado. A gente está tendo aula de metodologia, que são métodos de se
pesquisar, não só interpretar, de se pesquisar para fazer uma pesquisa mesmo minuciosa de textos bíblicos para qualquer finalidade, seja para pregar, seja para adquirir conhecimento, seja para escrever artigo, qualquer tipo de coisa. Esses métodos para nos ajudar nisso, e esses métodos vão nos ajudar a realmente olhar a Bíblia como ela é. O que é isso? Antes que a gente tenha essa mania nossa, tem tendência de universalizar nossas ideias, ou seja, colocar na Bíblia aquilo que eu acho que é, aquilo que eu penso que é. E aqui a gente está aprendendo a deixar o texto nos dizer aquilo que ele quer dizer, deixar ele se revelar a nós, descobrir o que ele quer nos passar. Então essa metodologia, o estudo desses métodos é para nos ajudar a fazer isso, entendeu? Nós passamos por introdução à teologia, que é para criar uma mente teológica, uma cosmovisão teológica na gente. Agora a gente vai criar uma mente metódica, uma mente analítica, uma mente interpretativa, fidedigna das escrituras sagradas. Então, hoje nós vamos 5.5, escolas tendenciosas de interpretação, ou seja, é quando a minha escola pode, por vezes, influenciar na minha interpretação do texto sagrado. É só para tomar um certo cuidado com relação a isso. Se alguém estiver ouvindo aí essa transmissão ao vivo, nós estamos aqui na Fazenda Botafogo, na Iadrude, do pastor Sandro e pastora Carla Barros, Rua Ribeiroles 505, na altura da passarela 28 da Avenida Brasil, próximo ao metrô da Cari Fazenda Botafogo. Isso aqui é o Seminário Quírios Escola Teológica, é apenas R$40 por mês, quase de graça. Tem apostila, tem credencial, certificado, tem tudo, vem que você vai aprender. Então, 5.5, que é a escola tendenciosa de interpretação, nós vamos ver o método alegórico. Tudo alegórico. O que é isso? Literalmente, o termo significa dizer uma coisa que significa outra. Isso é alegoria, isso é alegorizar. Você dizer uma coisa, mas significando outra. Em vez de eu dizer que essa cadeira aqui é preta, eu digo essa cadeira é da cor dos sabiás e tal. Eu estou alegorizando. Oi? Apocalipse é figurado. A figura de linguagem é figurado. Também tem alegoria. Porque ele não está dizendo direto algumas coisas. Apesar de ser uma verdade real, uma verdade literal, mas a forma de escrita é uma essência real, mas são fatos reais, mas que a forma de escrita é alegórica. A forma é alegórica, entendeu? Não é o que está sendo dito ali é alegórico. A forma de escrita é alegórica, entendeu? Que é um tipo de figura de linguagem, entendeu? Simplesmente isso que é alegoria, é alegorizar, entendeu? Dependendo da forma como você faz isso, você transforma essa alegoria em poesia, você transforma isso em poema, dependendo da forma de você alegorizar, mas ambas são tipos de alegoria, você dizer uma coisa com outras palavras, significando outra, entendeu? O vocábulo, inclusive, aparece em Gálatas 4:24, a fim de indicar a explicação ou expressão de alguma coisa por meio do nome ou imagem de outra. Em Lucas 13:32, Cristo usa alegoria quando diz: "E de dizer a essa raposa", referindo-se à natureza má e ardilosa de Herodes. Como figura literária, a alegoria é uma metáfora estendida a um recurso literário válido e útil. Porém, como sistema de interpretação, mutila os textos bíblicos. A Escritura está repleta de alegorias que são usadas como recurso retórico e didático. A Escritura usa diversas vezes para alegoria, por vezes para você entender melhor
a síntese do assunto, você entender melhor a complexidade. Às vezes é um assunto complexo, então se usa alegoria para você entender melhor acerca daquela coisa. E aqui em Lucas 3,32, quando Jesus fala assim para Herodes, diz assim, diz aquela raposa, fala assim, diz aquele homem terrível, ardiloso, mau, mas ele alegoriza dizendo, chamando ele aqui de raposa. Herodes não é uma raposa, literalmente uma raposa, entendeu? Sim. 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 Oxalá é tomara que. Somente isso. Tomara que. Não, não. Isso. Oxalá é tomara que. Ou, geralmente é associado a Deus na Bíblia. Tomara que Deus faça isso. Tomara que. Entendeu? Sim. Mas acontece. E aqui, ó, o método alegórico é muito bom para você tentar passar um assunto complexo de uma forma mais entendível para quem está ouvindo, ou então de uma realidade muito dura e de você tentar explicar aquilo ali de uma forma que não seja tão dura. Igual, por exemplo, quando chega o profeta Natan para Davi, ali está alegorizando, fala, se tem um homem que tivesse muitas ovelhas e um homem que só tivesse uma e tal, e aquele homem fosse lá e ainda tomasse a dele, e aí Davi, digno de morte é esse homem, ele não percebeu qual é. Aí ele falou assim, esse homem é você. Aí ele entende. Ih, rapaz, porque ele não falou diretamente primeiro, Davi, olha só o que tu fez. Ele não foi literal na sua abordagem. Olha só o que tu fez, olha só como é que você pega a mulher do teu servo, Batseba, ele em guerra lá por você e tal, você não. E chega, imagina, se tem um homem que tem uma ovelha e tal, e está alegorizando uma realidade dura que ele começa usando uma figura de linguagem retórica para fazer Davi pensar, e quando Davi chega à conclusão, ele mesmo, esse homem é você. Aí ele pegou uma verdade muito dura, alegorizou para falar o que isso representa, o que isso significava, aquele ato que ele fez. E ele caiu em si. Ele percebeu o que havia feito. Entendeu? Só que, como método de interpretação, tem que se tomar alguns cuidados com esse método alegórico de se interpretar. Sim, é alegórico. É alegórico. Aquilo ali está dizendo, é algo local, cultural, geográfico, que havia ali, que ele está dizendo para representar como é que era o povo. Entendeu? Justamente, é uma questão alegórica. Mas o perigo de usar o método alegórico como interpretação. Olha, desprezar o significado comum e ordinário das palavras, especulando sobre o sentido místico de cada uma delas. Eu vou explicar melhor isso aqui. Desprezar o significado comum e ordinário das palavras, especulando sobre o sentido místico de cada uma delas. Vou dar um exemplo. Alguns segmentos cristãos formulam doutrinas em cima de um método alegórico de interpretação. Por exemplo, quando Deus cria a luz e diz haja luz lá em Gênesis, e depois lá no Novo Testamento vem Jesus dizendo que ele é a luz do mundo. Eles pegam isso e falam, quando Deus cria a luz, Deus cria Jesus. Porque lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo. E Deus lá em Gênesis cria a luz. Se Jesus é a luz do mundo, então Deus ali está criando Jesus. Qual é o problema disso? Qual é o equívoco disso?
Ah, pra tu ver. Nem se percebe que é um equívoco. Porque se passando assim, pô, se passando assim, tipo assim, é plausível. Se passando assim, sem você ter, por isso que é importante o método correto de cada texto. Tomar esse cuidado. Se passando assim, é válido, é plausível, né? Ó, ele já pegou um problema doutrinário com isso. Que tá falando do princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Se Jesus era Deus, estava com Deus, quando tudo foi criado, e por meio inclusive dele que tudo foi criado, como é que ele foi criado por Deus? Se eu falo que Jesus é uma criação de Deus, Jesus não é Deus. Tá vendo o problema doutrinário disso aí? Que pega? Se eu falo que se Jesus foi criado por Deus, ele não é Deus. Ele é uma criação de Deus, ele é uma criatura de Deus. É uma heresia. E alguns segmentos ditos cristãos, algumas seitas, pautam a sua doutrina para dizer que Jesus não é Deus nisso, nesse tipo de interpretação. Entendeu? Isso. Está no plural. Muito bem. Façamos, ou seja, isso. Entendeu? Lá em João diz, o verbo, Jesus. Agora, mas então qual é o problema dessa interpretação? Quando Deus diz haja luz, é luz mesmo, é iluminação, é literal. Não cabe misticismo, não cabe alegorizar. Quando Jesus está dizendo no Novo Testamento, eu sou a luz do mundo, é alegórico. Jesus não é um refletor que sai na rua iluminando a rua. Ele está dizendo que ele veio iluminar esse mundo, ele veio trazer a luz do Evangelho, ele veio esclarecer, ele veio iluminar o nosso coração, ele é a luz do mundo. Ele que dissipa as trevas desse mundo, ele que acaba com a escuridão desse mundo, no sentido espiritual, é alegórico. É alegórico. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Mas quando Deus diz, haja luz, é literal, é luz mesmo. Tá vendo? A confusão que se cria de você não ter um método interpretativo correto e você alegorizar um texto literal ou literalizar um texto alegórico. Quando Deus diz haja luz, o texto é literal, não é alegoria. Mas quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, é alegoria, não é literal. Jesus não está com o refletor na cabeça iluminando a rua. Aí é alegórico. Tem uma representação espiritual nisso aí. Mas quando Deus diz haja luz, é literal, é luz mesmo. Ele está criando a luz. Tá vendo? O perigo que a gente tem que tomar cuidado de não alegorizar um texto literal e nem literalizar um texto alegórico. Entendeu? Entenderam isso? Pegou? Tranquilo? Amém? Isso. Sim, sim. Vamos tomar cuidado, a gente vai nessas coisas. Tem que tomar cuidado. Se a gente, opa, calma aí. Não, isso não é bem assim não. Se ele é criado por Deus, mas não. Tudo que existe só existe porque Deus é pré-existente. Entendeu? Ele é sempre eterno. Ele sempre existiu. E sempre continuará existindo. Entendeu? Então Jesus era Deus, ele estava sempre com Deus. Entendeu? E aí, o ponto B diz assim, o outro perigo do método alegórico. O outro perigo do método alegórico, B, ignorar a intenção do autor, inserindo no texto todo tipo de extravagância ou fantasias que o intérprete possa desejar. Isso aqui é quando o autor tem uma intenção em dizer algo, mas você tem uma outra intenção. Então você pega a intenção original do autor quando ele escreve o texto e transforma aquilo ali em outra coisa totalmente diferente. Por exemplo, qual?
Essas aí são as premissas que eu utilizei como exemplo. Mas eu estou falando no sentido de alegorizar. Por exemplo, no texto de Levítico que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo ardendo continuamente sobre o altar era o lugar que se fazia o quê? Sacrifício. Por isso que é altar. Altar é onde se faz sacrifício. E esse sacrifício, o holocausto quando é queimado esse sacrifício, era com fogo e era no altar. Quando ele diz assim, o intuito primário desse texto de dizer o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, é tipo assim, não vai faltar sacrifício para ser oferecido a Deus no altar dele. Mas a gente, como bom pentecostal que é, a gente pega e é tema de todas as vigílias que nós vimos e fala: irmão, o fogo não se apagará e arderá continuamente sobre o altar, e tem fogo, e vamos aí, é fogo no altar e tal, no sentido de manifestação espiritual, entendeu? Isso é um tipo de alegoria que não faz parte da intenção do autor quando escreveu esse texto. Entendeu? Só quem compôs a música, ou só quem botou na vigília, entendeu? Porque quando o autor escreveu, não era isso que ele tinha em mente. Não era a intenção dele transformar esse texto em algo que remetesse a uma manifestação de êxtase, estática, espiritual. Entendeu? A manifestação espiritual é real, nós somos pentecostais, é um seminário pentecostal, mas se eu usar esse texto para isso, eu estou alegorizando. Não é a intenção original do autor quando ele escreveu que tivesse essa conotação, entendeu? É isso aqui mesmo, ponto B, ignorar a intenção do autor. É isso aqui que eu estou explicando agora, entendeu? O ponto C, rejeitar os métodos válidos de interpretação. E a única base de interpretação encontra-se na arte que sua própria mente concebe. Ou seja, você fala assim: irmão, eu não quero saber de exegese, eu não quero saber de hermenêutica, eu não quero saber de metodologia, eu não quero saber disso nada, porque Deus me revelou. Isso, a gente tem que tomar um cuidado com esse Deus revelou, que às vezes é coisa da nossa cabeça. Não, pela hermenêutica é assim, mas Deus me deu que é outra coisa diferente. Tem que tomar um cuidado com isso, porque Deus então não sabia o direito que estava querendo dizer quando escreveu a Bíblia. Entendeu? Fica meio que parecendo isso. Entendeu? Então é só... É aquela brincadeira, psicológica. Ponto D. Ponto D de um perigo do método alegórico, que a autoridade básica da interpretação deixa de ser a Bíblia e passa a ser a mente engenhosa do intérprete. Quando tudo isso acontece, é porque a autoridade básica não é interpretação. Você não está preocupado em realmente querer interpretar o que o texto está dizendo. Não, você está preocupado em achar uma base para aquilo que você quer dizer já. Você já tem algo engenhoso na tua cabeça, muito bem elaborado, e que só falta um texto que pareça com aquilo para você dizer o que você quer dizer já. Não pautado numa interpretação de algum texto. Entendeu? Premissa é quando você já tem as suas pressuposições. Isso é premissa. É a premissa. Eu já tenho a minha premissa, ou seja, eu tenho minhas pressuposições. Eu não estou assim pautado no que o texto está dizendo. Eu estou pautado na minha mente engenhosa, que eu já tenho algo muito interessante. E agora eu só quero caçar um texto que pareça que bate com aquilo que eu quero dizer e jogo. Mas você pode aplicar de forma diferente. Porque a interpretação do texto geralmente tem um sentido só. A interpretação dele. Agora, a aplicação disso para a igreja, para o povo de Deus, Deus vai dar de forma diferente. Deus vai revelar de forma diferente para você, conforme a necessidade da igreja, a aplicação do sentido do texto. Entendeu? Mas, não, isso aqui eu posso ver dessa forma, eu posso...
contextualizar isso. Eu posso contextualizar aquilo ali, eu posso parafrasear, dizer de uma outra forma, dizer com as minhas palavras, ou dentro daquele sentido eu pegar uma outra coisa interessante que eu vi ali dentro, mas sem fugir do sentido, entendeu? Sem fugir do sentido original, sem fugir do contexto dali do texto, entendeu? Foi igual ao texto que nós pegamos, que é clássico no nosso meio, a letra mata, né? A letra mata, e aí alguém um dia, muito revoltado com o estudo teológico, falou que esse letra mata era referente à leitura ou a estudo, e isso ficou na cabeça de alguns crentes por muito tempo, e acabou virando uma regra no nosso meio. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Muitos, para dar uma ênfase espiritualista, que não é errado. O problema é quando a gente dá ênfase numa coisa e abre mão de outra. Não precisa. Os pais da igreja, os grandes avivalistas, foram homens eruditos e homens espirituais. Você não precisa abrir mão de uma coisa para ter outra, não. Você pode ser alguém erudito, que tem exegese, que tem hermenêutica, e ser alguém muito espiritual, muito fervoroso. E às vezes vai ser até melhor, porque você vai saber realmente o que é de Deus e o que não é. Você vai receber realmente o que fazer em determinada situação, como que não fazer. Entendeu? Mas em determinado momento, não. Para você ser uma coisa, você tem que abrir mão de outra. É a dicotomia. Você não pode... Sim, as pessoas pensam assim. Aí, pautado na interpretação errônea desse texto, falavam que se você fosse muito estudioso, você ia esfriar espiritualmente. Pautado em 2 Coríntios, Paulo era um erudito, era um doutor da lei. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. E a letra aqui, gente, uma interpretação básica, não precisa nem você ter exegese, nem precisa ter nada disso. Se você ler o versículo seguinte, vai estar explicando o que é esse versículo 6 aqui. Se o ministério da morte, gravado em tábuas de pedra, em letras, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a glória transitória, como não será agora maior glória o ministério do Espírito? Aqui a letra não se refere a estudo nem a leitura. A letra aqui é a letra da lei. É a letra da lei. O que está dizendo aqui? A qual nos fez ser capazes do ministro de um novo testamento, ou seja, de uma nova aliança. Não da letra da lei, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, pela lei você devia morrer. Pela lei todos nós devíamos morrer. Mas agora no ministério do Novo Testamento, nessa nova aliança, você não morre, o Espírito vivifica, torna a dar vida. É isso que está dizendo. Ele está fazendo simplesmente com a comparação com a antiga aliança com a nova aliança. Com aquilo que vigorava no Antigo Testamento com o Novo Testamento. Fala, a letra da lei mandava matar. Mas o ministério do Novo Testamento, o Espírito vivifica. Sim. Sim. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Não, 1 e 2 Timóteo, que é a carta que a gente chama pastoral, que é Paulo instruindo Timóteo, ele vai falar assim: Timóteo, persiste por monte, Timóteo, persiste em ler. Persevere em quê? Na doutrina. Doutrina aqui não tem a ver com costume. Doutrina na Bíblia tem a ver com didascalia. Didascalia no grego é ensinamento. É ensinamento. Persevera o quê? No ensinamento. E ele fala assim, quando você for escolher os presbíteros, que é presbiteróia, os anciãos, são líderes, não ancião por causa de idade, líderes capazes de conduzir uma pequena eclesia, uma congregação, que eles sejam aptos a ensinar. Que eles sejam aptos a ensinar. Entendeu? Jesus mais ensinou do que pregou. Você pode ver Jesus na sinagoga ensinando, Jesus na praça ensinando, Jesus ensinando. E Lucas, se eu não me engano, é 4,32, e vão falar assim, maravilhado da doutrina de Jesus, doutrina, ensinamento. E o discípulo, teve Atos 2, aquela maravilha toda, o que importa é Pentecostes. Não, a igreja não ficou perseverando naquilo ali, não. Aquilo ali foi um momento. O que a igreja perseverava? Atos 2,42.
na comunhão, no partido do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, é o ensinamento de Jesus. Entendeu? O ensinamento dos apóstolos é o ensinamento de Jesus. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus. Entendeu? Então, é ensino. Jesus, Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, você vai ver, ide por todo mundo, pregando e fazendo discípulos. Discípulos só se faz ensinando. Só se faz ensinando. E ele fala assim, e ide batizando e ensinando. Não é só pregar, é ensinar. Pregar, você traz o cara para Cristo, mas se você não ensinar, ele volta para lá de novo. Então, tão importante quanto pregar é ensinar. Por isso que nós temos uma geração aí que diz que está em Cristo, mas só o sangue do Cordeiro sabe, porque não foi ensinado. Não aprendeu a doutrina, o ensinamento de Jesus, a doutrina dos apóstolos, a doutrina da Bíblia, a doutrina do Evangelho. Não sabe o que é o Evangelho. Ele teve até um contato, mas se esse contato não for orientado por um discipulado, ele vai continuar com as mesmas velhas práticas, com a mesma mente mundana, com o mesmo coração mundano, com a mesma visão mundana. Ele não teve uma renovação da mente, não teve uma renovação do coração. Ele não aprendeu o que é esse Evangelho, o que é esse Cristo. Entendeu? Então, é isso que por vezes acontece hoje em dia. Entendeu? Método literal. Agora nós vamos método literal. Tá. Método literal. Não devemos confundir este método com os linguísticos gramaticais. O literalismo é o extremo da escola gramatical. Na escola literalista, ignoram-se os valores de outros métodos e interpreta-se tudo ao pé da letra. Literal é só você ter a noção daquilo que realmente é literal, que não cabe alegorizar. Mas também não é para você literalizar tudo ser somente visto a partir de uma boa gramática, a partir de uma boa análise morfológica, sintética, e só através disso, só por isso que você pode interpretar, usar tal método. Não, simplesmente você vê o que cabe, o que realmente é literal e o que é alegórico, o que cabe alegorizar e aquilo que não cabe, entendeu? Aquilo que não pode ser alegorizado, aquilo que não pode ser figurado, aquilo que não pode ser consubstancializado em outro ensinamento que não é correlato, que não seja a ver com ele, entendeu? Perigos do método literalista. O método literalista, que parece mais correto, tem algum perigo? Algumas coisas tem que tomar cuidado. Alguns textos são entendidos plenamente consultando outros que tratem do mesmo assunto ou do mesmo termo, que às vezes nem sempre no texto em si que você está lendo a explicação total dele vai estar naquele texto ali. Você vai ter que pegar outros textos que tratam daquele mesmo termo, ou outros textos que também tratam daquele mesmo assunto, para você chegar na literalidade do texto. Opa, ele quer dizer isso, realmente isso aqui. Entendeu? Vamos ver um exemplo. É o caso de Provérbios 22, 28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pés. Isso aqui era geralmente usado o quê? Para você não remover os costumes antigos em que os primeiros líderes da igreja, principalmente no meio assembleano, deixaram, né? Mas o que isso realmente quer dizer no texto? Usam esse texto para falar dos usos e costumes, que são mais observados em determinadas denominações. Mas um marco era uma pedra ou poste inscrito, onde eram definidos os limites de terreno ou propriedade. Quando Canaã foi dividida entre as tribos e israelitas, e cada tribo também, entre cada clã, o que era a tribo? As 12 tribos de Israel, e as famílias de cada tribo, que são cada clã, foi dividido as terras para cada um deles, porção de terra para cada um deles. Os limites da terra foram determinados através de um marco. Isso que eu botei aqui na apostila, depois vocês quiserem conferir. Deuteronômio 19, 14, 27, 17, Levítico 25, do 23 ao 24, 1 Reis, capítulo 21, versículo 3, Provérbios 23, versículo 10, todos tratam desse termo, marco.
Isso. Cada clã, tipo assim, cada família é um clã. Isso, foi dividido uma porção de terra para cada tribo. Ó, essa aqui é a tribo de Benjamim. Agora, dentro da tribo de Benjamim, ó, esse clã com essa parte. E como que dividiu isso? Tinha um marco. O marco era um poste ou uma pedra redonda. Isso, ó, que dizia, ó, daqui ali de tal família, entendeu? Quando diz não removeis os marcos antigos, é você não tirar essa marcação da terra. Isso. E qual é o sentido? Não roube aquilo que é do teu irmão. Porque, inclusive, Amós vai entrar nesse contexto. Porque Amós vai dizer que quando o reino do norte começa a ser ali devastado, eles começam a ir para o reino do sul e começam a roubar a terra dos pobres. E Amós vai dizer, vocês estão removendo os marcos pré-estabelecidos. E Amós vai dizer, isso é uma afronta contra Deus, porque foi Deus que estabeleceu esses marcos. Não é só roubar a terra do irmão, vocês não estão só oprimindo o pobre, vocês estão afrontando a Deus que estabeleceu o que é dele e o que não é de vocês. Entendeu? Então esse é o marco. Desse marco aqui, que o povo romano mais à frente, lá já depois do Novo Testamento, depois que os romanos vão criar estradas, e eles vão colocar, já pautado nesse modelo, os marcos em cada rua, que agora é uma pedra de cimento grossa. Geralmente eles desviam as suas divindades pagãs do mundo romano, ou então de uma figura importante do meio deles, e colocava o nome da estrada e colocava ali a quilometragem de lugar para lugar. É isso que origina inclusive as nossas placas de rua, que quando Roma começa a pavimentar a estrada, começa a pegar esses marcos como forma de isso aqui é a estrada tal, mudava um nome ou de uma divindade pagã romana ou de uma figura política importante, e colocava a distância de um marco para o outro. Disso que se origina nossas placas de rua, inclusive hoje. Entendeu? Então, isso mesmo. Isso. Sim. Sim, tem. Os pesquisadores que vão para a Grécia, eles veem lá hoje, inclusive, os marcos que eles botaram lá, eles, olha lá, e tal. Sim, tem, pô, em Roma, na Itália, na Grécia, ainda tem esses artefatos preciosos, né, históricos, lá para... Sim, Roma é um grande império, Roma que evolui muita coisa pelo que a gente tem hoje. A noção de Estado vem com Roma, apesar de a Grécia já ter lançado a democracia, a Grécia já ter lançado a polis, onde decidiam questões para a cidade, mas a noção de Estado, ou seja, algo separado de império, de república, res publica, aquilo que preocupado com o povo, de pegar representante do povo, junto com o governo pré-estabelecido, para decidir o que é melhor. Nem só a democracia ateniense e nem só o império. Como é que vai fazer o Estado? Aí que começa com 300 senadores, pegam 300 senadores para resolver questões envolvendo o povo, tanto envolvendo o governo romano. E é a primeira noção de Estado que se tem, entendeu? E que depois vira república. Primeira noção de Estado não, melhor dizendo, primeira noção de república, primeira noção de uma república bem desenvolvida como nós temos hoje. Entendeu? Porque qual é o nome do Brasil? O nome oficial do Brasil? República Federativa do Brasil. O Brasil é uma república. Qual é o nome dos Estados Unidos? Estados Unidos não é uma república. Estados Unidos é um modelo de governo um pouco diferente. São estados independentes que unidos formam os Estados Unidos da América. Por isso que até a eleição deles é um pouco diferenciada. Vocês não tem como é que é aquela questão do The Voice, essas coisas aí, não tem um voto dos especialistas e não tem um voto do público? Lá nos Estados Unidos é meio assim, tem o dos delegados e tem o do povo. Vai juntando quanto que dá. Não é só o povo igual a gente. Entendeu? Não é só. Os delegados valem mais. São meio que, comparando com o The Voice, são os especialistas. Isso, o Trump não ganhou, não teve a maioria dos votos da população, mas teve a maioria dos delegados. Juntando os dois, no peso, o delegado é maior, ele conseguiu ficar na frente da Hillary Clinton. Entendeu? Como se fosse isso.
Eu não sei direito a contagem, mas é mais, vale mais, entendeu? É mais ou menos isso, igual acontece no debate. Especialista, que são poucos ali e tem um público, né? E que o público vem um voto só e faz uma contagem lá e vê quanto dá. E equipara, entendeu? Sim. Pô, fez uma pergunta muito interessante. Porque a Grécia havia dois grupos importantes, que eram os atenienses e os espartanos. Os atenienses eram o povo mais da filosofia. Os espartanos é o povo da guerra. Só que viviam brigando entre si. Quando vem a batalha quando eles estão sendo invadidos, eles se juntam para combater. Mas quando eles não precisam mais combater algum eminente, eles voltam a brigar entre si. E como a Esparta é o povo da guerra, eles vencem os atenienses. E por isso que o Império Romano vem dos espartanos. Por isso que é um povo mais ligado à guerra, mais esse tipo de coisa. Porque é o lado grego, espartano, que prevalece e que depois de um tempo vira o Império Romano. Entendeu? É isso aí. Inclusive aquele... Sim. Porque na verdade aí Roma era do modelo de governabilidade de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo, ele é o primeiro a ter uma noção de globalização, ou seja, helenismo. E ele, todos os lugares que ele dominava, ele falava assim, ó, não vou destruir cultura, não vou destruir religião, não vou destruir nada, eu só vou cobrar imposto. E vou ensinar vocês a cultura grega, que é a proposta do helenismo dele, e a língua grega. Roma erra desse modelo de governo de Alexandre o Grande. Jerusalém, né, nesse momento de Jesus, é uma província romana. Está sob a autoridade de Roma. Entendeu? Por isso, Roma não se mete em questão, não deveria, né? Sabíamos que o sistema estava corrompido. Não deveria se meter em questões religiosas, não deveria se meter em questões, inclusive, culturais. Isso aí era com eles. Roma cobrava imposto e resolvia questões envolvendo governo, modelo de governabilidade, esse tipo de coisa, entendeu? Mas nós viemos no texto sagrado, tá corrompido, já estava bagunçado, entendeu? Sim. Alexandre o Grande criou o projeto de dominação, dominar diversos lugares e ele deu muito certo por conta justamente disso. Não criava tanta guerra. Como diz aquele cara, somebody love. Olha só, a gente não vai destruir nada de vocês, não. A gente só vai cobrar imposto. A gente vai ensinar, inclusive, para vocês. Helenizem quer dizer falar, viver como os gregos. Foi tomando. E que ele morre cedo, ele morre com 33 anos. Alguns dizem doença, outros dizem envenenado. Entendeu? E ele morre. Não. Ciro não. Não. Entendeu? Ele, na verdade, tem duas vertentes da morte dele: ou doença ou envenenado. Não mataram ele. Tem várias vertentes. Uma vertente é que ele morreu de doença, de um infarto, e outro que esse infarto foi ocasionado por um envenenamento. Entendeu? Oi? Eu não sei não. Cleópatra era do Egito, entendeu? Nunca se deu. Só que sempre teve um pouco de rixa entre o que nós chamamos de povo ocidental com oriental. O Egito é no norte da África, entendeu? Então sempre teve um pouco de rivalidade com os países ali que chamam de Península Itálica, que hoje é a Itália, as regiões hispânicas que surge a Espanha e o povo latino. Então sempre teve uma rixa com os povos ali do Mediterrâneo, que hoje, antigamente o Ocidente e o Oriente era a divisão, né, de direita e esquerda. Hoje não, a diferença do Oriente e do Ocidente hoje é mais cultural. O que é o Ocidente? É o povo de cultura greco-romana com influência cristã, basicamente isso. Esse é o Ocidente. E o Oriente é o povo que não tem a influência não é fortemente influenciado pela cultura greco-romana e pelo cristianismo.
Entendeu? Pelo cristianismo. Voltando aqui, método literalista. Perigo do método literalista. Como eu disse para vocês, essa questão do Marco. Método recente, vocês viram com a professora Viviane, né? 5.7. Vem aqui agora textos interessantíssimos. Nós vamos ver diversos métodos que nós vimos em metodologia geral, que eu falei com vocês. Em diversos seminários, os caras não conseguem aplicar esses métodos na pesquisa bíblica, porque eles não pegaram elas enquanto simplesmente método fora da Bíblia, metodologia geral. Primeiro o cara tem que dominar o que é palavra-chave, o que é semântica, o que é, para depois ele usar isso na Bíblia. Porque se ele fala assim, não, vamos direto na Bíblia fazendo isso, depois ele não consegue usar muito bem isso. Por isso que eu falei assim, primeiro a gente vai ter uma metodologia geral. O que são essas coisas, como é que se pega a ideia central de um texto, como que a palavra-chave, esse tipo, um monte de coisas que eu falei para vocês. Agora a gente vai ver na Bíblia como que a gente usa isso. Agora a gente vai chegar na Bíblia como que a gente na prática usa isso na Bíblia. 5.7, trabalhando com os textos. Após identificar as palavras-chave do texto, identificar a semântica da mesma. Em 2 Samuel, capítulo 7, o substantivo bet, que é traduzido por casa, bet. Inclusive, Betesda, lá no João capítulo 5, tanque de Betesda, é Betesda. Bet é casa, e Esda misericórdia, casa de misericórdia. Também representa lugar de misericórdia. E aqui está em hebraico no texto, na apostila de vocês, como é que é escrito em hebraico. Substantivo bet, que é traduzido por casa, possui conotações distintas no texto. Primeiramente, vamos aqui, pega a Bíblia de vocês aí. Pega a Bíblia aí. 2 Samuel capítulo 7. Está aberto? Vamos todo mundo junto aí. Vamos todo mundo junto. Rapidinho. Todo mundo junto. Pegou? 2 Samuel? 2 Samuel capítulo 7. Tá sem Bíblia aí, varão? Tá sem Bíblia aí? Pega aqui, ó. Aqui tá cheio de Bíblia aqui, rapaz. Isso aqui é igreja de crente, rapaz. Cheio de Bíblia jogado pra lá e pra cá. Aí, olha só. Lê o versículo 1. Versículo 1. Versículo 5 e 6. Versículo 16 e 18 e o 19. 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. Agora lê o versículo 1. Só leu o versículo 1, né? Agora leu 5 e 6. Leia o 5 e o 6. Agora lê o versículo 16 e 18. Versículo 16 e 18. XIX.
O versículo 1, versículo 5 e 6, que nós lemos, versículo 1, 5 e 6, versículo 16 e 18, versículo 19. Tem alguma palavrinha que se repete aí? Nós lemos. Casa. Casa. A palavra casa se repete em todos esses versículos no capítulo. Quando acontecer isso, se atenta, porque pode ser a palavra-chave do texto. E não, estou dizendo, aqui nesse texto é casa. E nesse texto está mais fácil de perceber porque se repete. Tem textos que não vai se repetir. Nesse texto eu peguei, já é para a gente começar a perceber isso, pegando um texto em que ela se repete, que é mais fácil para a gente ir iniciando nisso. Então, a palavra... Tem, todo texto tem uma palavra-chave, tem. Se lembrando, o que é a palavra-chave? É aquela palavra que ela sintetiza toda a ideia do texto, entendeu? Pode ter mais de uma palavra-chave, pode ter 2 ou 3 palavras-chave. Tem uma palavra-chave principal. Você está falando sobre o quê? É isso, que é a ideia central do texto. Mas tem palavras-chave, ou seja, o texto está falando disso, mas está dialogando com isso e isso, entendeu? O texto está falando de salvação, mas está falando de salvação através de Jesus na cruz do Calvário, sabe? Entendeu? Tem uma ideia central, mas tem palavras que elas se interligam, que são as palavras-chave. O texto todo está falando dessas 3 palavras: salvação, Cristo, por Cristo, cruz, Calvário, entendeu? Todo o texto está falando disso. Então as palavras-chave são as palavras que sintetizam o que o texto está falando, entendeu? Que remonta o texto está falando. Nesse texto aqui, essa palavra se repete. E eu peguei esse texto aqui porque tem 2 exemplos. Ainda não fechem as vossas Bíblias. Peguei esse texto aqui, que ele tem 2 exemplos. Tem esse exemplo, nós vamos ver que demorou um pouco para a gente perceber isso. Agora que a gente sabe, a gente vai prestar um pouco mais atenção, pelo menos nessa primeira etapa, de palavras que se repetem. E depois, mesmo não se repetindo, a palavra que dá um significado maior, dá um significado total ou maior ao texto. Aqui, esse capítulo que nós lemos, no versículo 1, no versículo 5 e 6, no versículo 16, 18 e 19, essa palavra se repete, né? E aí tem uma outra coisa. Tem uma outra coisinha. Vê no versículo 1 aí. O versículo 1 de 2 Samuel capítulo 7. Essa palavra que nós identificamos, ela é aí repetida. Agora, essa palavra casa no versículo 1 significa o quê? Mas significa o quê? Remonta o quê? Não, é residência. Residência. Aqui tem um sentido de residência. Casa, aqui tem um sentido de residência, né? Agora lê o versículo 5 e 6. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Agora aí é o quê? É o templo. É a mesma palavra, no mesmo texto. Só que aqui o sentido já muda. Aqui agora, primeiro é residência, esse segundo agora é templo. É templo. Isso é semântica. Apesar de ter a mesma etimologia, apesar de ter a mesma gramática, ela tem significados diferentes. Isso é semântica. Isso é semântica. Dentro do mesmo texto, dentro do mesmo capítulo. Agora vamos ver o versículo 16 e 18. O que significa a palavra aqui?
Aqui tem um sentido de descendência, tem um sentido de dinastia, entendeu? Estás estabelecido tua casa, será estabelecido para sempre. Tem um sentido aqui, isso, entendeu? O sentido de dinastia, isso. É a promessa, inclusive, de que o reino davídico não ia acabar. Esse modelo de reinado, esse reino davídico, entendeu? Isso mesmo. E agora o versículo 19. Versículo 19. E o versículo 19 junta tanto a noção de descendência, tanto a noção do Messias. Ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão também falaste a casa da tua serva para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová? Aqui está pegando tanto a descendência de Davi, tanto a profecia acerca do Messias. Entendeu? Então, são duas coisas para a gente identificar no mesmo texto. A palavra-chave que permeia e percorre todo o texto, que tem o assunto primordial, que nelas contém o assunto primordial do texto, e também a semântica, ou seja, os seus diferentes significados dentro do mesmo texto, inclusive, dentro do mesmo capítulo. A mesma palavra dentro do mesmo capítulo, mas não tem o mesmo significado. Não tem a mesma semântica. Isso é semântica. Entenderam? A gente vai vendo mais. Isso é o princípio das dores, irmão. A gente está começando a subir esses degrauzinhos. Ó, ponto 2. Verbos e substantivos que participam no mesmo campo semântico. Exemplo: redenção. Os verbos agorazo, comprar e adquirir, 1 Coríntios 16, 20. Coloquei aqui para vocês também. Exagorazo, redimir, comprar de volta. Litrou. Isso aqui depois vocês pesquisam todos esses versículos, que vocês vão ver coisas interessantíssimas. Que eles estão todos interligados. Eles participam do mesmo conjunto de ideias, mas são palavras diferenciadas. Mas estão ligadas todas elas, inclusive, no contexto de salvação. Só que elas remontam a um contexto específico de salvação. Porque o lugar, a praça onde eram feitos os negócios, os comércios, era chamado ágora. Inclusive o mercado de escravos. Quando aparece a palavra comprar e adquirir, 1 Coríntios 16, 20, que no original é agorazo, tem um sentido de que você foi comprado do mercado de escravo. Tem esse sentido, entendeu? Exagorazo tem Gálatas 3:13, é comprado de volta, redimido. Ó, 1 Pedro 1:18, que você foi resgatado através de um preço de resgate, alguém que compra a tua liberdade mediante pagar um preço por aquele resgate. Então, todos esses termos remontam à salvação. É o mesmo campo semântico. Quando você tem um conjunto de palavras que remontam a uma ideia central, elas todas têm a ver com salvação. Redimido, resgatado, comprado. Comprado se compra qualquer coisa. Mas quando nesses textos aqui, está falando de salvação. Tá a ver com salvação. Só que por que está com palavras diferenciadas? Justamente porque remontam a uma situação específica. E tudo aquilo que faz parte do mesmo contexto, salvação. Qual é o campo semântico dessas palavras? Salvação. Isso é campo semântico. Campo semântico é isso. É o campo de significado delas. Entendeu? O que todas essas palavras estão aliadas ao quê? Estão ligadas ao quê? A salvação. A palavra salvação. É o campo semântico delas. Entendeu? Ponto 3. Desconsiderar o contexto acarretará interpretações falsas.
além de construir exegese. O que é exegese? Extrair para fora, extrair o sentido real do texto. Exegese é inserir, é eu colocar aquilo que não está lá. Então, se eu, por vezes, não tomar um cuidado e desconsiderar o contexto, posso criar uma interpretação errônea. Ainda dentro dessa questão de palavras, palavra-chave, semântica, para a gente pegar isso. O que é manga? O que é manga? O que é manga? Ó, um já falou, é uma fruta. O outro, não é só uma fruta. Também é uma parte de um vestuário, né? E como no texto, como é que eu vou saber que se ela gramaticalmente não tem como perceber, porque tanto a manga fruta, tanto a manga vestuário de roupa se escreve do mesmo jeito. Então, como que eu vou saber o que ela está significando no texto? Através do contexto. Então, através do contexto, que por vezes você vai chegar ao sentido real do vocábulo dentro do texto. Se você, por vezes, ignorar o contexto, você vai fazer uma interpretação errônea. Uma interpretação falsa. Esta manga está uma delícia. Aí você vê, esta manga ficou apertada demais. Isso, através do contexto. Porque, por exemplo, estava eu passando debaixo de uma árvore até que vi uma manga. Por conta de você associar o elemento árvore dentro do contexto, no teu imaginário já vai vir a fruta. É muito mais provável que seja a fruta, já que no contexto está falando árvore, do que ser uma peça de vestuário. Agora, se você fala, estava saindo e ao sair de casa, passando pela porta, sujei a manga. Você não, saindo de indo para a rua, saindo de casa, pronto para sair, sujei a manga. Qual o problema de sujar a fruta? Não, é a roupa. O contexto que vai sinalizar a você o que o vocabulário está representando. Por vezes, se você desconsiderar o contexto, você vai chegar a uma interpretação falsa, uma interpretação errônea. Quando você tem o mesmo som, por que eu peguei o vocábulo manga? Porque ela tem o mesmo som e a mesma grafia, a mesma escrita. A gente chama de homônimo homógrafo. Homônimo é quando tem o mesmo som. Cinto de sentimento e cinto de vestuário. São homônimos, mas não são homógrafos. Escrevem diferente. Um é com S, o outro é com C. No caso de manga, ela é um homônimo homógrafo. Se fala igual, mas se escreve igual. Isso, igual concerto. Tem um concerto de reparação de dano, né? E tem o concerto musical, né? E tem esse sentido. Isso. Não é bom, deixa ele falar, deixa. É bom. Deixa ele falar. É igual o Jorge. Tá bom, daí tem que. Não. Aqui, irmão, aqui é para tirar a dúvida mesmo. É o que eu falo, irmãos. Vem pro seminário. Aqui não é extensão de EBD. Se eu for para falar coisa aqui que vocês veem na EBD, não precisa vir pro seminário. Seminário é para justamente a gente ver coisas que a gente não vê na EBD e no culto de doutrina. Entendeu? A universidade? Isso. E para vocês verem, e é interessante, porque quando eu dando aula versus bacharel em teologia, eu vi que o pessoal chegava no bacharel, passou pelo básico, mas não era teólogo. E o que eu vi que eu falei, não, eu tenho que fazer um seminário, um modelo diferente, fazer uma introdução à teologia, criar uma mente teológica no povo, trazer uma metodologia, o pessoal criar uma mente metódica, trazer uma forma de homilética que se aplique ao nosso meio realmente, entendeu? Então, coisas bem aplicáveis para a igreja e para você ver, sendo bem explicado, coisas que, por exemplo, se tu falar semântica, campo semântico, não, isso é só para erudito.
Isso é só para alguém que tem uma mente privilegiada. Isso é só para meia dúzia. Não. Eu quero mostrar que você, explicando bem, didaticamente e parando, todo mundo pode aprender qualquer coisa. Todo mundo pode saber acerca de qualquer coisa. Entendeu? Só você ter, igual eu falei, no outro núcleo, o cara falou, nunca tinha passado numa dinâmica, num processo bom de emprego, e ele falou que passou por conta justamente das aulas de metodologia, que ele não sabia como é que se organizava uma redação. Geralmente, para algum emprego legal, tinha que ter redação. Sabia desenvolver a introdução, desenvolvimento, conclusão, coesão, coerência. Ele não sabia nada disso. Ele tendo essas coisas que eu passei aqui em mente, ele falou que ele ficou boa. Primeira vez que ele passa numa dinâmica, com um processo de seleção desse para um lugar legal por conta do seminário. Um seminário teológico que seria só para elevar a nossa vida espiritual, mas também eleva a nossa vida como um todo, intelectual, social. Promoveu para eles promoção social, mudança de vida tanto espiritual, tanto financeira, que ele vai ganhar mais por conta disso. Para você ver, que eu falo, sendo bem explicado, ele falou, irmãos, eu nunca aprendi, eu citei alguma coisa, aqui é um artigo, eu nunca entendi o que é esse negócio de artigo definido e indefinido. Tipo assim, ele tinha um bloqueio na mente dele, tipo assim, irmão, isso não é para mim, não dá para eu saber isso, eu não aprendo isso, sabe? Eu falei, olha só, artigo definido, o nome já diz, a oisiais está definindo o microfone, é esse microfone, não pode ser outro. O nome de artigo definido. Artigo indefinido, uns e umas, é qualquer um. Não está definindo qual é, o nome já diz. Pode ser qualquer microfone. Aí ele, é só isso. É só isso. Ele. É que eu não aprendi isso a vida toda. Eu falei, de repente não passava direito. É só isso. Ele, poxa, mas falei, tem gente que complica mais do que explica. Não, é só isso. E vocês vão ver que essas coisas aqui, não, campo semântico, isso é só para os acadêmicos. Não, a gente vai ver que passo a passo a gente consegue pegar isso aqui, consegue usar, consegue aplicar. Sim. Tu falou uma coisa muito boa. Agora. O processo de aprendizagem, algo realmente relevante, no início não vai ser tão prazeroso, mas o resultado vai. Entendeu? Porque não vai ser tão fácil. Sim. Porque por vezes a gente que não está acostumado a um processo educacional, estudo, a gente está querendo coisas, está acostumado a ter coisa mastigadinha. Quando a gente tem que criar, quando a gente tem que produzir, a gente tem que queimar a mufa, se a gente não está acostumado, no começo vai ficar meio assim, mas depois vai ser no automático. Depois você vai bater o olho, peguei. Bateu o olho, já sei o que eu faço aqui. Bateu o olho, eu vou destrinchar. Entendeu? Vai ser tranquilo. Isso. Pô, tu falou uma colocação muito importante. Ele falou, essa frase dele, eu até terminar a aula com essa frase. Nós temos a ansiedade de aprender rápido aquilo que nós não aprendemos no passado. Entendeu? Isso é um processo, mas quando você domina o processo, você sabe como chegar ali. Você vai estar falando sabendo que os pontos que você está falando, dominando o assunto, sabendo por que você está falando, vai ser totalmente diferente. E as pessoas vão perceber isso. Vão perceber que você está embasado, que você pesquisou, que você teve um método, que você teve um olhar diferenciado, que você mudou em diversos aspectos, entendeu? Então, semana que vem semana que vem a gente fecha essa apostila de metodologia. Semana que vem a gente fecha, que a gente vai ver o ponto 4, que a gente vai ver hebraísmo e figuras de linguagem, e o ponto 5, identificar alguns aspectos no texto, culturais, vestimenta, religião, economia, política, leis, agricultura, arquitetura, vida doméstica, geografia, organização militar, estrutura social,
Tudo isso aí possibilita uma interpretação mais assertiva do texto. Nós vamos ver como que diversos textos têm aspectos de organização militar. Isso. Por exemplo, legião. Quando fala legião, na tua mente vem o quê? Ó, vem o quê? Legião de demônio. Quando você fala legião... Oi? Quando você fala legião de demônio. Cão. É o tinhoso, é o sassa. É o satanás, é o sassa. Legião era um termo militar dos romanos para designar 6.000 soldados. Era uma legião. Uma legião. Entendeu? Então, tem... Isso. E cada legião tinha um responsável, cada legião tinha um nome, cada legião tinha um número. Uhum. Sim, isso, ali tinha por volta de 6.000. Legião, isso, porque somos muito. Mas legião não tem, primeiramente, a ver diretamente com o significado demoníaco. Legião é um termo romano. Isso aí. Isso. Então nós vamos ver na próxima aula, para fechar, nós vamos ver outros textos que a gente pode ver essa questão de palavra-chave, campo semântico. Nós vamos identificar mais textos, mais exemplos, onde a gente identifica o campo semântico, onde a gente identifica a palavra semantizada. Nós vamos ver mais textos onde nós achamos a palavra-chave. Nós vamos ter mais exemplos disso para a gente ficar isso na mente, isso na veia. A gente bater o olho, pegar rapidinho isso aí. E alguns aspectos do texto que nos ajudam a interpretar melhor ele e identificando em que grupo aquilo tem a ver. Por exemplo, cinjam os vossos lombos. Vocês já viram isso na Bíblia, não já? Não já leram isso? É? Né? Parafraseando na nossa linguagem, aperte o cinto. Cinge o vosso lombo. E geralmente, e aí você identificando esse é um contexto de vestuário, de vestimenta. Identificando isso dentro do contexto, você vai ver que quando aparece cinge o vosso lombo, geralmente é preparar para você fugir, tipo, aperte o cinto, vamos correr, ou preparar para uma batalha, cinjam vossos lombos. Tá chegando um exército inimigo e tal. Porque você vai ter em mente, tem a ver com a questão de vestimenta, é apertar o cinto. E o contexto que geralmente aparece são de você fugir, se preparar, porque a roupa deles era uma roupa longa e você tinha um cinto que amarrava, que segurava, entendeu? Ou então para lutar, para batalha. Então, para você ver, é um aspecto de vestimenta, tem aspectos de agricultura, como eu falei. Nós vamos ver isso semana que vem, mas tipo, a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não tem isso na Bíblia, pelo amor de Deus. Do tamanho do grão de mostarda. É como de um grão de mostarda, ou semelhante ao grão de mostarda. Porque a comparação não é só o tamanho. A comparação é com todo o aspecto de crescimento, todo aspecto que envolve a agricultura do grão de mostarda. Comparando ao reino e comparando ao evangelho. E comparando a fé. Entendeu? É uma questão de agricultura. Que se você entender, você entende o contexto, o que está querendo dizer. Entendeu? Então, nós vamos ver alguns elementos desses que nos ajudam a interpretar melhor o texto bíblico. Amém? Vamos ficar sobre os pés. Vou tomar depois. Vamos ficar sobre os pés. Vamos encerrar. Semana que vem apareça aí, é toda segunda-feira, 7h30 da noite. Toda segunda-feira, 7h30 da noite. Fazenda Botafogo, Rua Ribeiroles, 505. Altura da passarela 28 da Avenida Brasil.
pastor Sandro e pastora Carla Barros. Toda segunda-feira às 7h30 da noite. Vem assistir uma aula experimental sem compromisso, uma aula grátis para você ver se você quer ficar, que com certeza vai edificar a sua vida. E para quem quiser vir também, dia 8/12 vai ter o primeiro congresso Quírios Escola Teológica. Entra lá na página do Facebook Quírios Escola Teológica, que você vai ter diversas informações lá sobre esse congresso. Vai vir o Esdras Bento, Brian Kibuka. A Brian Kibuka vai vir direto de Paris pro evento. E o Esdras Bento, que é o coordenador teológico da FAECAD, vai estar no evento. Ele que fez a Bíblia do Obreiro Aprovada, a Bíblia Palavra-Chave, Dicionário Vini da CPAD. Vai ser um dos palestrantes. Vai começar às 5 horas da tarde. O endereço vai ser em frente ao BRT da Guaporé, Rua Avenida Brás de Pina 582. Assembleia de Deus Edificando Vidas em Cristo. 5 horas da tarde. Vai ser apenas R$25 o investimento. Vai ser bênção. Vai ser sorteado livro. Vai ter pasta credencial. O evento está patrocinado pela CPAD. Vai ter pasta credencial, caneta. Vai ter coffee break lá. Vai ter tudo que... Vai ter sorteio de Bíblia, de livro. Vai ser muito forte. Vai ser muito forte. Amém? Vai pedir pro nosso operador aqui orar pra gente encerrar a aula aqui. Que isso? Aqui é aula na prática. É verdade, aula na prática. Que não consegui divulgar as coisas. Grandíssimo eterno Pai, Deus, nessa noite, Deus, eu te entrego esse seminário Quírios, Deus, vem tomando o caminho dele, Deus, cuida do professor Alan, Deus, esse homem abençoado que nos ajuda sempre, Deus, cuida também pro nosso culto jovem, Deus, será dia 27, Deus, por favor, Deus, abençoe esse evento aí, esse congresso, que nada venha a dar errado, Deus. Peço perdão pelos meus pecados de todos que estão aqui, Deus, porque somos falhos e pecadores, Deus. É isso que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.